Tudo bem? Bem-vindos a mais um Psicológicos com Joana de Ângeles. Falaremos hoje sobre o self, ou si mesmo, ou você imortal. Antes disso, quero compartilhar com vocês algo que eu vi nos últimos dias e que me tocou profundamente, embora não traduza uma novidade. A doutrina espírita nos mostra que não somos aquilo que estamos. Somos muito mais importantes do que a argamassa celular. Quando me dou conta de que o invólucro material é apenas o envelope onde está a mensagem divina, que é o espírito imortal, me comovo até as lágrimas. Ele diz mais que isso. Quem é? Divaldo Pereira Franco, o médium que psicografa todos esses livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Vejamos um trecho do livro Psicologia da Gratidão. Encontro com o self, traduzido também como o encontro consigo mesmo, que é o subtítulo do capítulo 11. Gratidão como caminho para a individuação, onde ela diz: o notável psiquiatra Carl Gustav Jung definiu o self como a totalidade da psique consciente e inconsciente, acrescentando que essa totalidade transcende a nossa visão, porque na medida em que o inconsciente existe, não é definível. Sua existência é um mero postulado e não se pode dizer absolutamente nada a respeito dos seus conteúdos. Bem, então ela continua. Nada obstante a sua muito bem elaborada conceituação, se o considerarmos o self como o espírito imortal que precede a concepção do corpo e sobrevive à dissolução do mesmo, teremos nos depósitos profundos do seu envoltório semimaterial, que é o perispírito, o mero postulado dito por Carl Gustav Jung, que é o inconsciente pessoal, sinônimo de perispírito, no qual estão arquivadas as experiências ancestrais resultantes de todas as reencarnações ao longo do processo evolutivo a que todos nós nos encontramos submetidos. Esse arquétipo, imagem original, ou imago Dei em latim, que quer dizer imagem de Deus, que vige no ser humano e concede-lhe a abrangência da consciência e da inconsciência, respondendo pela sua totalidade, procede do arquétipo primordial, consciência cósmica, Deus, ou causalidade absoluta. Toda atividade consciente ou não do ser humano deve dirigir-se para a perfeita identificação do si mesmo, integrando os conteúdos psíquicos remanescentes das memórias pretéritas, extratos das reencarnações, íncitos no inconsciente pessoal, essa integração com o ego, de maneira que a sua seja a busca desse arquétipo primordial, de modo a conseguir a harmonização de natureza cósmica, que deverá ser a fatalidade do processo evolutivo. Ou seja, chegar lá é fatal, é inevitável no ápice do processo evolutivo. Nessa jornada de integração dos conteúdos psíquicos com a realidade do eu, os valores éticos se destacam, propondo o equilíbrio do ser, que se liberta das fixações perturbadoras que dão curso aos distúrbios neuróticos, assim como aos conflitos que procedem dos erros cometidos e que se impõem como necessidades reparadoras em forma de transtornos de diferentes graus. A autoconsciência ou autoconhecimento se lhe afirma à medida que descobre o objetivo essencial da existência humana. Por que existo? Para que existo? Que é a autoidentificação, percebendo todos os valores que se lhe encontram em latência ali, ó, pulsando, aguardando o desenvolvimento das possibilidades para torná-los vibrantes e participantes da vida.
Os remanescentes conflitivos cedem lugar, então, à saúde emocional, a pouco e pouco substituídos pela segurança de conduta, pelas realizações enobrecedoras, pela superação dos tormentos da consciência, bem como da culpa, permitindo-se crescer sem fronteiras ou limites, desbravando todo o potencial inconsciente que jaz ignorado. Não obstante, seja portador de tesouros incalculáveis, e não somente de angústias e perturbações que ressumam periodicamente em forma de desequilíbrios. O ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo até o momento, cabendo-lhe descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser conseguidos, superados, desde que as dificuldades e os desafios sejam considerados como estímulos e possibilidades por alcançar. O hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self, que supera os automatismos anteriores aos instintos, a que se vê compelido para agir com acerto e consciência nos variados cometimentos que lhe dizem respeito. Se por acaso algum distúrbio lhe tisna ou lhe obscurece, por momentos, a claridade do discernimento, compreende que se trata de uma herança perturbadora que deve ser ultrapassada, os instintos devem ser superados, diluindo-a, essa herança perturbadora, diluindo-a mediante a autoconsciência, que permite encontrar o melhor recurso a ser utilizado. Ante as investidas neuróticas defluentes de fatores endógenos e exógenos, ou seja, internos e externos, que fazem parte do processo evolutivo, aceita-as e enfrenta-as com lucidez mental e compreensão emocional, permitindo-se novas experiências saudáveis que se sobrepõem ao conflito, eliminando-o. Ninguém atravessa a existência sem essas heranças perturbadoras que se encontram na própria essência do ser. Apesar disso, a consciência do si ajuda-o a enfrentar os aparentes impedimentos, esculpindo novos valores que se desenvolverão lentamente, conquistando os espaços antes ocupados pelos temores injustificáveis ou culpas superáveis. Fobias, ansiedades, amarguras, fixações torpes encontram-se no inconsciente pessoal, resultantes das experiências variadas que não foram eliminadas por catarses indispensáveis à sua eliminação. Para tanto, os processos psicoterapêuticos têm por meta, além de os sanar, integrar o ser nos valores profundos do self, na sua consciência divina, onde pulsam as vibrações cósmicas do amor, encarregadas da sustentação da vida e de todos os seus atributos. Quanto maior for a conscientização do self, mais fáceis se lhe tornam os avanços no desdobramento dos inimagináveis tesouros de conhecimentos, belezas e harmonias que estão adormecidos nos seus refolhos mais delicados e profundos. A adoção de um comportamento rico de religiosidade, sem transferência da realidade objetiva para as fugas subjetivas, superados os mecanismos conflitivos que induzem à busca da fé religiosa somente para fugir dos desafios mundanos, constitui uma metodologia preciosa e saudável para o mistério de integração plena e tranquila nos superiores objetivos existenciais. Na condição de psicoterapeuta por excelência,
Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria, conforme as anotações de Mateus no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue à guarda e sejas lançado na prisão. Inevitavelmente percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. Logo depois, no versículo 26 do mesmo capítulo, ele aduziu: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. A oportuna referência tem um caráter terapêutico, lecionando que se faz necessária para a paz íntima a reconciliação com o adversário. Os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais se instalam o equilíbrio, o bem-estar, a saúde, o reino dos céus na terra transitória. Essa salutar identificação dos valores do self, a perfeita integração nele, constitui uma das bem-aventuranças, aquela que faculta ao homem a felicidade terrena, prelúdio da vida espiritual futura a que está destinado. Todos nós estamos destinados. Observe que quando nós, estamos assim concentrados em algo nobre, esquecemos do corpo, não é verdade? É quando somos nós mesmos, o ser imortal, que por vezes é confundido com o corpo perecível. Boas reflexões e até breve.